Grécia Arcaica. Foi do século 8 ao século 5 a.C. Os gregos, pessoal, como outras sociedades antigas, sociedades da Mesopotâmia, do Egito, eles também associavam os fenômenos naturais, a ação da natureza, com a ação dos deuses, lembra? Então, mas os gregos, por estarem instalados num meio físico desfavorável, né, onde eles tinham muitos problemas, até com essa questão da natureza, eles acreditavam que a capacidade humana, né, o trabalho deles, o esforço, o talento deles é que atenderia às suas necessidades e que fariam eles prosperar, e não a ação dos deuses. Então, os gregos, eles já eram diferentes. Eles não associavam que todos os fenômenos da natureza, que o sucesso que eles iriam ter, ou até mesmo derrotas, estavam associadas aos deuses. Não, eles acreditavam nos fenômenos naturais, que eles acreditavam em vários deuses, mas eles achavam que o que faria eles prosperar, que o que atenderia às necessidades deles eram o trabalho, o esforço e o talento que eles tinham. Então, por eles acharem dessa forma, eles não achavam que o governo dos homens cabia aos deuses. Eles achavam que o governo dos homens cabia aos homens e que os homens é que tinham que fazer suas regras, suas leis, e que os homens também poderiam alterar suas leis, suas regras, de acordo com suas necessidades. Porque as regras que os reis, imperadores criavam, falando que eram regras dos deuses, essas regras não poderiam ser alteradas, lembra? Não tinha como alterar. Mas os homens, elaborando suas próprias regras, eles poderiam alterar essas regras de acordo com suas necessidades. Então, eles tinham um pensamento totalmente diferente das civilizações antigas. E, de acordo com esse princípio do homem fazer suas regras e do homem alterar de acordo com sua necessidade, eles desenvolveram o princípio da cidadania ao invés da teocracia, João. E é isso mesmo, João. Theo, Deus, cracia, poder. Poder de Deus. Era a teocracia, que foi o princípio que regeu todas as outras civilizações antigas, menos os gregos, porque os gregos adotaram e desenvolveram o princípio da cidadania e não da teocracia. E as palavras que nós usamos hoje, elas surgiram lá 8 séculos antes de Cristo. Cidadania, democracia, muitas palavras que nós vamos ver no decorrer dessa aula são de origem grega, vieram dos gregos, não só as palavras, como os princípios. Então, essa civilização é muito importante. Ela influenciou toda a humanidade. Cidadania, então, o que é cidadania? É o poder exercido por um conjunto de indivíduos. E esse conjunto de indivíduos são chamados cidadãos. Então, cidadania é o poder exercido por um conjunto de indivíduos chamados cidadãos. Cada cidade-estado grega era governada por seus cidadãos. E esses cidadãos formulavam as suas leis e tomavam as decisões e, se fosse necessário, eles lutavam por suas cidades. Só um momento, pessoal. Pessoal, ó, crescimento populacional e colonização. A agricultura era de subsistência, isso nós já vimos na outra aula, certo, pessoal? O que é a agricultura de subsistência? Eles plantavam e o que eles plantavam era para alimentar eles. Eles não plantavam excedentes, eles não plantavam a mais e guardavam nos celeiros para quando precisassem. Não. Ali o solo na região da Grécia era desfavorável, não era fértil. Então eles não tinham, era mais montanhas, lembra? Uma região muito montanhosa, não tinha muitas planícies. Então eles tinham que plantar para comer, plantar para sobreviver. Com raríssimas exceções, o solo não era fértil. E aí o povo grego começou a crescer.
houve um crescimento populacional, mas não foi devagar, foi acelerado, foi rápido entre os séculos 9 e 7 antes de Cristo. E isso se tornou uma ameaça para os gregos. Muita gente e pouca comida. A terra não produzia para eles guardarem. E como que eles iam alimentar uma população cada vez maior? O que ia acontecer? Então, eles arranjaram uma solução. A solução foi a expansão colonial, que é a segunda diáspora grega, que é onde os gregos começam a sair de onde estão para outros lugares. Mas agora era para sobreviver, né? Então, as colônias eram os territórios que abrigavam os gregos, né? Os gregos a mais, né? O povo, né? Eles começaram a se dividir. Pessoas foram para esses territórios que eram chamados de colônias, né? E a cidade fundadora, chamada de metrópole, ela dava a autonomia para essas novas cidades e estados que iam se formando nas colônias, porque para garantir a sobrevivência deles e o desenvolvimento deles, eles teriam que sair de onde estavam, para esses territórios que ficaram chamados de colônia, para eles continuarem se desenvolvendo e até mesmo viver. E aí, nessas colônias, eram criadas novas cidades e estados que se tornavam independentes da metrópole e continuava com o seu desenvolvimento. Mas é importante lembrar, pessoal, que essas novas cidades-estados continuavam ligadas ao mundo grego. Ah, tá, agora virou colônia, foi para fora do território, não tem mais nada a ver, nós não somos mais gregos. Não, eles continuavam ligados fortemente ao mundo grego, através da cultura deles, né? Da religião, da língua, das tradições, das artes e através do comércio também, certo? Evolução da cidade-estado. Ao longo do período arcaico, pessoal, reis e nobres disputaram o poder nas cidades-estado. No geral, os nobres, eles derrubaram ou tentavam neutralizar os reis para assumir o governo. E aí surge o quê? A aristocracia. Isso de falar, né? Às vezes dá umas travadas. Essa palavra vocês já devem ter ouvido, não sabem provavelmente o que, que é, mas já ouviu. E o que, que é a aristocracia? O que, que foi isso? Foi os nobres derrubando ou neutralizando os reis para assumir o governo. Então surge a aristocracia. O que é o conceito? Governo dos melhores. Aristocracia, governo dos melhores. E tinha quem se opunha a esse novo sistema de aristocracia. Eram os inimigos, né, do governo de poucos, né? Desculpa, eram os inimigos da aristocracia. Então eles falavam assim, que não era aristocracia, e sim oligarquia. E oligarquia é governo de poucos. Aristocracia, governo dos melhores. Oligarquia, governo de poucos. Onde ocorreu oposição entre nobres e populares, houve uma crise dos regimes aristocráticos. E aí surge então uma nova figura, a figura dos tiranos. Tiranos, outra palavra que nós conhecemos. E quem são os tiranos ali no mundo grego? São os criadores de regimes de aparência democrática, apoiados pelos populares, mas de caráter autocrático, controlado por um único indivíduo. Então, os tiranos, eles vinham com aquela conversa ali para o povo, para os populares, mostravam que ia ser um regime democrático, onde o povo também teria voz, mas quando eles assumiam, era diferente. O caráter era autocrático. Um único indivíduo, o tirano, era quem controlava todas as coisas. E lá em Atenas, a crise da tirania foi superada pelo estabelecimento da democracia, outra palavra que nós usamos hoje, mas que vem de lá, 8 séculos antes de Cristo. Então, em Atenas, a tirania, o governo de um único homem, foi superada pelo estabelecimento da democracia, e se estendeu ao longo do tempo, logo depois, começou em Atenas, né, o estabelecimento da democracia começou em Atenas, mas logo se estendeu
para outras cidades-estados ali na Grécia. E nós vamos estudar duas principais cidades-estado gregas, que é Esparta e Atenas. Grande quantidade das fontes históricas, pessoal, comprovam a importância de Esparta e Atenas. Lembra na nossa primeira apostila que nós vimos a importância das fontes históricas? Vão ter outros temas nas nossas aulas que não tem tanta fonte histórica. Então fica assim, segundo um historiador, segundo outro historiador, mas aqui, em especial na Grécia, Esparta e Atenas, são grandes as fontes históricas que comprovam, né, a importância dessas duas cidades-estados gregas. Elas eram ricas e populosas e se tornou um modelo para todo o mundo grego.